estou de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje, recebendo uma liderança da segurança pública da nossa região, Tenente Coronel Valmir de Souza. Ele que assumiu recentemente o comando do 19º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Toledo. Tenente Coronel, uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio do Jornal Presente. Eu agradeço o convite, muito feliz de estar com vocês aqui, esclarecendo as dúvidas da comunidade, apresentando os projetos da Polícia Militar e dando um feedback para a comunidade daquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, o trabalho da Polícia Militar, deixando tudo muito transparente para que a comunidade possa colaborar conosco para a própria segurança. Tenente Coronel, você assumiu há poucos dias, é uma nova missão. Mas antes da gente falar dessa nova missão, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na Polícia Militar. Como que começou a tua passagem? Eu sei que tu teve passagem aqui por Marechal e não foram poucos anos, foram bastante tempo, né? Foram muitos anos por aqui. Enfim, para a gente começar falando um pouquinho da tua trajetória e aí depois a gente vai falar aí dessa nova missão na Polícia Militar. Bem, eu sou nascido em Autônia, lado de Guaíra, mas com 3 meses de idade fui morar na região. Meus pais foram morar em Colombo. Então, em Colombo, meu pai, em Curitiba, né, na região metropolitana, meu pai ingressou na Polícia Militar em 76. E com isso eu me conheço, me envolvido com a Polícia Militar praticamente desde criança. Tive a oportunidade de estudar no Colégio da Polícia Militar, em Curitiba, no ensino fundamental, ensino médio. E na sequência, em 1993, fiz o vestibular para a Academia de Polícia Militar do Guatupê, o curso de oficiais. Em 93 ingressei na academia, lá são 3 anos de curso superior. Ao terminar o curso em 96, em dezembro de 96, já em 97, nós estagiamos nos batalhões de Curitiba, né? Passei por todos os batalhões de Curitiba, batalhão de trânsito, batalhão de polícia montada, o regimento de polícia montada, melhor dizendo, o 12º e 13º batalhão. Em 97 nós tivemos os Jogos Mundiais da Natureza e nós fomos designados para trabalhar 10 dias naqueles Jogos Mundiais da Natureza em 97, ainda no governo Jaime Lerner. Viemos para ficar 10 dias e na sequência fomos classificados em Foz do Iguaçu. Então esses 10 dias se tornaram aí praticamente 25 anos na região de fronteira. Então eu trabalhei em Foz do Iguaçu por um bom período, ali até 2000, foram 2 anos e pouquinho em Foz do Iguaçu. Fui transferido para Guaíra. Em Guaíra, no ano de 2000, permaneci até 2009. Tivemos lá também uma trajetória que culminou ali próximo do tempo da chacina, né? Nós tivemos aquela chacina em Guaíra, para aqueles que lembram desse evento. Na sequência fomos para Umuarama, ficamos algum tempo em Umuarama, 2 anos, 1 ano e pouquinho, e em 2011 retornamos para a Companhia de Marechal Cândido Rondon. Então, na Companhia de Marechal Cândido Rondon, de 2000 a 2019, nós ficamos 4 anos fora, então nós tínhamos 15 anos de companhia, né, conhecedores aqui da Companhia de Marechal Cândido Rondon. Em 2019, fui para Toledo, ser o subcomandante do 19º Batalhão, que hoje estou no comando. Então eu tenho um conhecimento aqui da região já há um bom tempo, né? O 19º Batalhão, a área do 19º Batalhão praticamente é o quintal de casa. Uhum. E depois você acabou indo para Guarapuava e tal, agora você volta para cá. Como você falou, numa área que você tem um setor, município, toda a região que você tem um conhecimento muito grande. Isso faz alguma diferença? Não sei se dá para falar por preferência, é difícil falar, né? Porque Sim. O policial sempre fala para onde eu for, tá tudo certo. Tudo mas a gente sabe que no fundinho tem às vezes uma preferência e tudo mais, e a gente sabe que a região oeste, você é de casa aqui na nossa região. Sim, eu tive, nesse ano passado, 2023, eu tive a oportunidade de ser convidado para comandar o batalhão ambiental. Pela minha formação, eu tenho uma formação em gestão ambiental, nas pós-graduações, desenvolvimento regional e agronegócio no mestrado, doutorado em desenvolvimento e ambiente e nosso pós-doutorado também nessa área. Então fomos convidados justamente por esse conhecimento. Então foi um lugar onde eu tive um prazer de comandar por um breve período de tempo, tendo em vista que eu assumi junto com o comandante-geral, Coronel Teixeira, e assim que ele saiu do comando, ali por algumas questões que não nos cabe, mas em junho ele acabou saindo do ano passado e nós saímos junto com ele. E fomos aí para Ponta Grossa e voltando ali para Guarapava, como você bem falou, ficamos em Guarapava ali 100 dias e agora retornando ao 19º Batalhão, como você falou, é uma área que nós conhecemos. A minha formação profissional, ela está atrelada à região de fronteira, cursos na região de fronteira, conhecimento, integração com os órgãos de segurança aqui da região de fronteira. Então, essa preferência nossa é pelo conhecimento, por conhecer a área, por ter uma afinidade com esse trabalho de longa data. Para nós fica mais tranquilo de trabalharmos, conhecendo as cidades, conhecendo a região, conhecendo os policiais, a comunidade. Então, para nós é mais fácil lidar com essa região do que necessariamente como Guarapava ou até mesmo o Batalhão Ambiental, que a gente, apesar de ter conhecimento, ter sido professor de direito ambiental muitos anos,
na faculdade, mas ainda a nossa área é a área de fronteira, conhecemos bem. Valmir, você já atuou, né, como você bem disse, como subcomandante do 19º Batalhão. Agora, essa nova experiência, agora no comando, qual é a expectativa para essa tua nova função? Olha, nós estamos, né, subordinados ao comando, 5º Comando Regional, que é comandado hoje pelo Coronel Jorge Aparecido Fritola, um especialista também na área de fronteira, né? Ele veio antes de mim, tem muito mais tempo de fronteira do que eu. Ele é um conhecedor, é um morador da área, né, nascido aqui. Então, a nossa expectativa é de nos alinhar ao comando dele, né, ao que ele já vinha desenvolvendo no 19º Batalhão, mesmo porque ele era comandante, meu antecessor no 19º Batalhão. Hoje, a Secretaria de Segurança, junto com o comando da Polícia Militar, tem vários projetos relacionados à questão da segurança pública, especificamente para a região de fronteira, né. Vejamos ali várias operações que são feitas na região. Então, nós temos essa afinidade com o comando, subordinado ao comando da Polícia Militar. As expectativas são as melhores possíveis, né? Então, alinhado a essa proposta do Comando Geral, né, principalmente nas questões relacionadas aos crimes que muitos chamam de crimes transfronteiriços, aqueles que permeiam a região de fronteira. Então, a expectativa é de fazer um bom trabalho, de nos aproximarmos cada vez mais da comunidade. Nós tínhamos o conceito de policiamento comunitário, né, já está enraizado na Polícia Militar, tendo visto aí agora um novo conceito que vem aparecendo também, policiamento de proximidades. Então, está muito mais próximo da comunidade. Haja vista, por exemplo, o caso do trabalho da Patrulha Rural, que já vinha sendo desenvolvido, e agora com um novo projeto, né, incrementado na região. Nós estamos fazendo um mapeamento de todas as propriedades rurais para atingirmos 100% da comunidade rural, e a nossa característica regional né, da ideia do agronegócio, da agricultura, né, do agricultor. Então, a expectativa é fazer um bom trabalho para que a comunidade se sinta cada vez mais segura. Agora, Tenente Coronel, liderar uma equipe grande, se não me engano, aí na casa de 300 policiais, também não tenho certeza, mas são mais de 10 municípios. É uma área bastante abrangente, é um desafio bastante grande. Sim, o 19º Batalhão ele teve uma mudança, né, nos últimos anos. Nós tínhamos 24 municípios que estavam subordinados ao batalhão e agora nós temos 13. Então, houve uma cisão na área de circunscrição do batalhão, a área de Assis, Palotina, Terra Roxa, né, também Corbélia, que veio do 6º Batalhão ali de Cascavel, ficou subordinado ou adstrito ao comando do 31º Batalhão. O 19º Batalhão está agora com 13 municípios na sua circunscrição. São municípios importantes, né, no cenário de fronteira, no cenário estadual. Então é um trabalho que precisa ser muito bem cuidado, né, como a gente conversava ali antes aqui do programa começar, né, como que funciona isso, como que se dá a percepção sobre a fronteira, o que as pessoas percebem na fronteira. Então nós temos que melhorar essas condições para ter esse policial militar cada vez mais preparado. Como você falou, como é comandar esses policiais? Eu me sinto muito orgulhoso, né? Sei da dedicação dos nossos policiais, sei do preparo técnico que eles têm, né? Das dificuldades que nós temos, que são enormes, mas sempre sendo superadas pela criatividade, sendo superadas pelo trabalho incansável desses policiais, para que a comunidade, como eu disse já um pouquinho atrás, se sinta cada vez mais segura. E esse é o nosso papel, de superar as dificuldades, fazer o nosso trabalho com dedicação. Valmir, cada um tem um jeito de liderar, de comandar a sua equipe, o seu grupo. Como é que é o perfil do Valmir? Como é que assim, o seu jeito de liderar e que marca você quer deixar enquanto o comandante do 19º Batalhão? Olha, é a marca de uma pessoa que tem humildade em reconhecer seus erros, que saiba reconhecer o potencial de cada subordinado seu que está à frente do trabalho policial. Que a comunidade olhe para nós e veja com orgulho um comando de polícia militar, que ela possa sentir confiança no trabalho que nós exercemos, que a comunidade se sinta próxima, se sinta acolhida pela polícia militar, porque é nosso dever, talvez não seja nada mais do que a nossa obrigação. Há alguns autores, né, e alguns livros, até tem um livro que dentro da ideia dos coaches, né, tratado com uma certa reverência, que me fugiu o nome agora, eu já vou lembrar o nome, é O Monge e o Executivo, né, que em inglês é The Servant, né, talvez seja alguma coisa como o servidor, alguma pessoa que serve. Então a ideia do livro fala muito sobre o amor ágape, né,
Então, acho que nós, policiais militares, ou nós, em qualquer profissão, se nós tivermos um amor à HP, né? E principalmente nós que estamos no serviço público, um amor pelo outro, pelo fato de ela ser basicamente um ser humano. Se nós, policiais militares, conseguirmos no nosso trabalho, demonstrar para a comunidade que nós temos esse amor ágape, nós somos desprendidos de qualquer vaidade, nós somos desprendidos de questões menores, para fazer com que a comunidade se sinta cada vez mais protegida, acredito que esse é o papel nosso. É o nosso papel, melhor dizendo. E assim, que as pessoas olhem para nós então dessa forma. Eu, como comandante, me sentiria muito feliz se as pessoas sentissem em mim, como comandante, uma verdade. A verdade de ser o comandante que está preocupado efetivamente com aquilo que a comunidade tem. Claro, como comandante, além de tudo, nós nos preocupamos efetivamente com a comunidade, mas também com o policial militar. Com o ser humano policial militar que está, né, trabalhando todos os dias para que a comunidade tenha essa segurança realmente efetivada. Então, o trabalho do policial, o nosso trabalho é fazer com que a comunidade se sinta bem e que ela sinta, como eu disse, essa verdade. Então, a minha característica, espero que seja realmente essa, que as pessoas olhem para mim como comandante e falem, pô, eu sinto realmente que ele está fazendo verdadeiramente aquilo que ele está se propondo, que a nossa fala seja verdadeira. Como diria um professor meu, um tempo atrás, ele dizia assim, que as pessoas dizem, né? A prática é diferente da teoria, ou a teoria é diferente da prática. Ele dizia assim, olha, se a tua prática é diferente da tua teoria, o teu discurso é mentiroso. Né? Ou seja, se eu digo uma coisa e estou fazendo outra, o que eu estou dizendo é falso. Não é o que eu faço, é o que eu digo. Então, as nossas práticas, as nossas teorizações policiais, né, elas devem ser baseadas na ética, na moral, na lei, na legalidade, para que a gente possa efetivamente ter um retorno que as comunidades nos entendam. Um outro professor nosso de deontologia, Coronel Vale, ele dizia que rosa produz rosa, rosa não produz margarida. Ou seja, policial produz legalidade. Ele não pode produzir legalidade. E muitas pessoas olham e dizem, olha, acho que a gente pode produzir ilegalidade para produzir, não coaduna, né? Eu fazer algo ilegal para garantir uma legalidade. Então, não é isso. Falei em outros lugares que, e isso estava em alguns livros que a gente lê, que o policial, ele não pode parecer, o mocinho não pode parecer o bandido. Né? Talvez isso sirva para o filme, para filmes, né? O anti-herói, alguma coisa nesse sentido, isso aí cabe, né? A licença poética, né? De transformar um ser que é vilão num herói no filme. Mas na vida real, no cotidiano das nossas vidas, nós, policiais, não podemos nos parecer com bandido. Muitas vezes nem na nossa fala, né? A gente começa a olhar algumas situações e policiais falando gírias, e não estou aqui dizendo que a gíria seja algo ruim, não estou sendo preconceituoso, espero que não. Mas nós não podemos agir de determinadas maneiras, né? Há algumas coisas que dizem, olha, não basta você ser honesto, você tem que parecer. Então não basta você ser competente, você tem que parecer competente, né? Não basta você ser educado, você tem que parecer educado, então você tem que ser-lo. Talvez eu esteja até fugindo um pouco do que a gente está tratando, mas precisamos nós, policiais, cada vez mais demonstrar para a comunidade que nós somos realmente éticos, profissionais e que a comunidade se sinta realmente à vontade de nos procurar. Né? Ela tem que ir para um quartel da Polícia Militar e se sentir segura, se sentir acolhida, se sentir tranquila, né? É um lugar onde ela se sinta em paz, por mais que ela esteja numa situação conturbada de um roubo, sendo vítima muitas vezes, né? Envolvida num crime, às vezes com testemunha, mas ela tem que sentir no policial uma pessoa que ela sinta confiança, que ela sinta segurança. E é isso que o policial tem que prestar. E eu vejo que muitas vezes a gente tem movimentos que não estão muitas vezes dentro da polícia, estão fora, né? De que querem um policial cada vez mais violento, mais truculento, mas para uma determinada parcela da sociedade. Né? E isso não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. Ou é bom para algumas pessoas, talvez, né? Algumas pessoas mal intencionadas, algumas pessoas que querem privilégios, né? E privilégios, e aí nós estamos falando aqui privilégios no sentido negativo. Então a gente, policiais militares, nós precisamos ter essa, eu penso que nós temos que ter essa consciência. Né? E a Polícia Militar procura o tempo todo, a Polícia Militar do Paraná, levar a formação, né? Levar a uma instrução contínua, né? O policial sempre está sendo preparado, sempre está sendo instruído para melhor atender o cidadão lá na ponta. Tenente Coronel, até conversávamos antes do início da nossa entrevista sobre a questão da região de fronteira. Você que já trabalhou em outras regiões, trabalhou muito na região de fronteira, tem diferença? A gente escuta muitas vezes que essa região ela tem uma complexidade maior por ser fronteira, né, com outros países, ser, vamos dizer assim, terra de passagem, né, de droga, enfim, de tantas outras ilícitos. Ilícitos que vão acontecendo. Né? Isso. Ela se torna uma região mais frágil? Essa complexidade de fato existe? Olha,
Existe uma complexidade, né? Eu falei para você ali anteriormente que eu entendo que há uma mística, né? A fronteira é uma mística. Eu participava na UniOeste aqui, né, de algumas atividades, num colóquio de história. No colóquio de história, um escritor lá, um pesquisador, ele falava assim que fez um trabalho entrevistando pessoas da região de fronteira, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. E ele conversou com um menino lá, um adolescente, talvez, um pré-adolescente, um adolescente, e perguntou: o que você entende de fronteira? O que é fronteira para você? E ele disse assim, olha, o menino respondeu: lá e aqui, para mim, é a mesma coisa. O pesquisador disse assim, olha, semanticamente, lá é uma coisa, aqui é outra. Mas para que eu entendesse o que ele estava querendo dizer, ele disse: lá e aqui, para mim, é a mesma coisa. Para nós, talvez aqui não Marechal Rondon, mas eu tive a oportunidade de morar em Guaíra um bom tempo. Morar em Foz do Iguaçu. A fronteira está muito presente na vida dessas pessoas, né? Realmente, lá e aqui, estar no Paraguai ou estar aqui, você se sente na mesma coisa. Diferente da gente, quando a gente não está nessa fronteira, de ir ao Paraguai, nossa, eu estou em outro país, meu Deus, tem um sentimento que vai aflorando na gente, fala, nossa, eu estou em outro lugar aqui, é diferente. Sim. Fisicamente é o mesmo lugar, né? Então, há essa mística de que a fronteira tem alguma coisa. E a gente vê, não, olha, porque... nossa, lá na fronteira passou o crime, passou a droga, como se tivesse um lugarzinho, se a fronteira fosse um lugarzinho que todo mundo passasse ali, fosse fácil de fiscalizar. E é permeado, né? Até alguns conceitos que eu penso que a gente tem que analisar, né? Portos clandestinos. Eu fico pensando, mas o que é um porto clandestino? Né? Se o cara pode aportar, né? Qualquer lugar ali no lago, né? Eu sou dono da minha propriedade, eu ponho meu barco onde eu quiser na minha propriedade ali no lago. Né? Claro, definindo algumas questões jurídicas ali, mas me parece que esse conceito precisa ser melhor estudado, né? Portos clandestinos, né? E algumas ações que vêm de pessoas que não são da nossa região, que tem uma consequência aqui e que a gente vê todos os dias e fala, isso não funciona. Basta ouvir as pessoas daqui, né, com mais cuidado, que você vê que isso a gente já foi tentado. E as pessoas, e o brasileiro talvez, né, não consegue olhar para o passado, olhar a história e ver o que aconteceu no passado, mas isso já foi feito e não deu certo. Isso aqui foi feito e deu certo. Vamos repetir? Não, a gente repete erros. Né? Então a fronteira tem isso. Eu penso que a gente precisa ouvir mais aqueles que são da região, né, conhecedores da região. As pessoas muitas vezes são passageiras e decidem. Né? As pessoas passam por aqui 1 ano, 2, vão embora e falam, não, agora eu sei tudo de fronteira e quero que faça assim, quero que faça dessa outra maneira. Eu penso que a gente precisa ouvir mais, estudar melhor, né, e tomar atitudes mais pontuais em relação à segurança pública na nossa região. Mas a fronteira tem essa característica, né? Então essa dificuldade acaba aparecendo. Eu lembro de uma juíza, né, um tempo atrás, que ela falou, olha, ela trabalhava com a gente, assim, ela tentava nos ajudar e tal, e alguém falou para ela, olha, eu vou resolver seu problema, porque ela pedia, falava, olha, vamos transferir ela de lá, porque daí é mais fácil, ela para de reclamar, né? Ela para de ficar agitando, e às vezes acontece isso, né? A gente vê pessoas que estão tentando nos ajudar aqui na região de fronteira e acabam sendo transferidas, né? E viver na fronteira, olha, eu faço pesquisas históricas, aqui nós tínhamos a colônia militar de Foz do Iguaçu. E nesses escritos que a gente estudou, tem um livro que é do Guairá ao Iguaçu, e tem um outro livro que talvez não seja esse o nome, mas é do Iguaçu ao Guairá. Então, os viajantes, né, as pessoas que escreviam, eles saíram de Guaíra e foram para Foz, e outros saíram de Foz e foram até Guaíra pelo Rio Paraná, descrevendo tudo que eles encontravam. Encontramos ingleses, holandeses, franceses aqui na região. Então, é rica a história. E lá nesse livro sobre a colônia militar e essas questões de segurança, nem era só segurança pública, mas do que era a realidade de fronteira, eles diziam, olha, os servidores públicos não queriam vir para a fronteira. E até hoje não querem. As pessoas querem ficar no grande centro. E o Brasil, grande parte da sua população está no litoral, não está no interior. Né? E vir para Foz do Iguaçu, vir para a região de fronteira é um castigo. Era um castigo e talvez seja até hoje para muitos. A gente vê muitos servidores públicos passando em concursos, vai para Rondônia, vai para Roraima, o cara não quer ir porque ele é daqui. Né? Todo mundo quer voltar para sua casa. Então, a grande parte das pessoas que passam em concursos não são da região. Então, essa dificuldade também de você angariar servidores públicos que fiquem, que sejam moradores da região. Então, também nós deveríamos fortalecer cada vez mais esses policiais, esses servidores como um todo, que são da cidade, são moradores, são natos daqui, para que fortalecesse cada vez mais a nossa região. Por outro lado, e a gente comentava, há um estigma das pessoas da fronteira. Não só dos servidores públicos que atuam aqui, mas dos moradores. Né? Que todo mundo é envolvido com alguma coisa errada, que todo mundo é envolvido com contrabando, que todo mundo é envolvido com isso, com aquilo, com aquilo outro. Então, esse estigma também vai colando nas pessoas. Né? Eu conversava muito com alguns advogados, amigos, e eles falavam, olha,
você pedir lá uma liberdade provisória, qualquer coisa nesse sentido, para um cliente seu que mora lá em, sei lá, Jacarezinho. Né? Olha, ele está nas duas situações idênticas, um está em Jacarezinho e outro está em Guaíra. Você consegue liberdade provisória do cidadão lá, mas aqui você não consegue, porque aqui ele tem risco de fuga para o Paraguai. Mas não tem só porque eu moro aqui na região de fronteira, eu tenho eu pago um preço maior. Então, eu entendo muitas vezes que nós pagamos um preço maior por estarmos em região de fronteira, né, por todas as questões místicas, né, as questões que, como eu disse, estão impregnadas de preconceitos, né, que vão sendo envolvidas na nossa vida cotidiana. Tenente Coronel, falando um pouquinho do 19º Batalhão, quais são hoje as principais ocorrências, contando aí todos esses municípios que englobam o batalhão, e as principais demandas também, as atuais? Olha, os índices, de maneira geral, no estado do Paraná, eles tendem a ter uma estabilidade e um decréscimo. Né? Os índices criminais, de maneira geral, eles tendem a ter um decréscimo em várias questões. Excetuando, porque nós temos questões pontuais. Né? Às vezes, um evento acontece numa cidade que mexe com esses números. Mas, de maneira geral, os homicídios, os roubos, os furtos, os estupros estão em números que não tem uma alteração muito grande. Né? Claro que quando a gente fala em números, são números aceitáveis, nós temos que conceituar o que seja aceitável. Não é? Porque muitas vezes nós gostaríamos que um estupro não é aceitável, um homicídio não é aceitável. Né? Então, gostaríamos que fossem todos os índices criminais zero. Aceitável para nós talvez seja a palavra zero. Né? Mas, dentro de um conceito que a gente vai entendendo que viver em sociedade há dificuldades e os crimes acontecerão, nós temos índices que não saltam aos olhos. Então, dentro desses parâmetros, mas nós queremos sempre cada vez melhorar. O Estado do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando da Polícia Militar, o Governo do Estado, querem cada vez diminuir os índices de estupros, violência doméstica, feminicídios, homicídios, roubos. Então, as nossas prioridades, né, dentro de uma maneira geral, é diminuir esses crimes que têm um impacto muito maior na comunidade. Né? E não é diferente no 19º Batalhão. Então, a nossa prioridade é diminuir furtos, diminuir os roubos, diminuir os homicídios, os feminicídios. Os feminicídios estão dentro da categoria homicídios, mas um crime qualificado. Então, nós temos essas prioridades. Né? Tanto que, para isso, o governo do Estado lança a mão das operações, da Operação Vida, né? Da Operação da Proteção em relação à mulher, da criação, por exemplo, das patrulhas Maria da Penha, é o que nós estamos nos esforçando para cada vez mais e cada vez melhorando o atendimento dessas ocorrências, né? Dessas questões, buscando a prevenção. Porque eu posso pontuar, por exemplo, os locais dos feminicídios. Mas aqui nós tivemos muito feminicídio em Marechal Cândido Rondon, por exemplo, suponhamos. Mas esse acontecimento eu não consigo mais prevenir. Evitar que esses homicídios que já aconteceram, não tenho mais. Qualquer outro não consigo. E o que nós queremos fazer então? Com isso visitar a vítima, por exemplo, né? Visitar a vítima, mudar o foco também, aumentar esse foco de visitar o agressor, né? Ir lá no agressor, onde você está, o que você está fazendo, né? Dentro da legalidade, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com o Poder Judiciário, dentro do que a lei permite, nos permite fazer. Então, alcançar esses crimes de uma outra maneira, né? Evitar que eles aconteçam. Então, a nossa prioridade é essa, fazer com que esses crimes diminuam. Tanto na questão dos roubos como na questão dos furtos, nós estamos, como eu disse anteriormente, melhorando, por exemplo, a questão da patrulha rural, mapeando todas as áreas rurais, né? Trabalhando a questão da união da comunidade. Então, isso também passa, pelo que eu disse, por um policiamento de proximidades, por um policiamento comunitário muito mais presente na vida das pessoas. Né? Por outro lado, dentro dessa ideia de policiamento comunitário, né, eu sempre questionava, na doutrina, dizer, olha, o policial tem que ser um indutor, tem que ser aquele que promove a segurança. Claro, mas qual é a nossa capacidade de induzir um cidadão que mora, por exemplo, num condomínio de apartamentos, que não conversa com o vizinho? Né? A pessoa mora num conjunto de apartamentos, né? Não participa das reuniões do condomínio, não conversa com o vizinho do lado, muitas vezes na rua, né? Aquela rua as pessoas não se conhecem, né? Não se conversam. Né? É uma característica talvez da vida moderna.
né, das pessoas não se conhecerem, não querem conversar, não querem ter um relacionamento ali. E até que ponto o policial militar consegue efetivamente chegar lá e falar para as pessoas, vamos nos unir para evitar que o crime aconteça. Nós tentamos fazer isso das melhores maneiras, né? Seja com o vizinho solidário, né? O vizinho que avisa o outro, nos grupos de WhatsApp, tentando se conversar, né? Não ficar só aí bom dia, né? Tentar realmente fazer com que se efetive, né? O cuidado de um vizinho com o outro, né? Aquelas questões antigas, olha, eu vou viajar, vou deixar você cuidando, você pode cuidar para mim da minha casa, né? Porque a polícia não tem como saber de tudo, né? Ainda mais no volume de pessoas que moram cada vez na área urbana muito maior, nós não temos essa capacidade de dar conta de tudo, no sentido que, olha, viajou o vizinho, eu vou lá, ligo para a polícia, ó, cuida da minha casa. Não dá. Então, tem que falar para o vizinho cuidar, né? Então, tudo isso é um planejamento que vai além de ficar somente fazendo rondas com uma viatura de policiais, uma dupla de policiais dentro de uma viatura, né? Nós precisamos agir junto com a comunidade. Então, a comunidade precisa estar ao lado da polícia. Talvez quem, né, já viu uma fala minha em algum lugar ou outras entrevistas, vão escutar de novo, né? Eu digo, quando a gente vai numa comunidade, conversar com a comunidade, tinha um comandante nosso que ele dizia assim, olha, ele falava, tem um provérbio ou um ditado, qualquer coisa, que diz assim, olha, a melhor polícia é o próprio povo. E aí eu complementei, né? Falei, eu vou complementar isso com uma piada, né? Usando aqui um político famoso, que daí eu complementava com o filósofo Tiririca, né? Então assim, ele falava, o filósofo Tiririca dizia, olha, eu queria fugir de mim, mas eu não consegui, porque onde eu ia, eu estava lá, né? Então, complementando esse ditado de que a melhor polícia é o próprio povo, por quê? Porque a polícia não consegue estar em todos os lugares onde a comunidade está. Mas a comunidade consegue estar em todos os lugares onde ela está, né? É uma coisa bem boba, mas realmente a comunidade está em todos os lugares, né? Eu fui uma vez numa palestra de um juiz que ele falava o seguinte, olha, aquela pessoa que fica cuidando da vida alheia, ela faz segurança pública. Ele falou, mas como assim? Ele falou, não, veja bem, a pessoa fica ali na janelinha ali, ou na praça, cuidando dos outros, cuidando da vida alheia, talvez fazendo a chamada fofoca, né? Mas ele cuida daí. Por quê? Porque daí, aquela molecada que estava jogando bola na praça, chuta a bola no vidro do vizinho, ele viu. Ele vai contar, foi você que eu vi você quebrando lá. Né? Então ele está cuidando da vida das pessoas. Só que esse é um cuidado de segurança pública, né? Nós todos olhando. Mas, por outro lado, essa pessoa não consegue evitar, por exemplo, o novo cangaço, que a gente chama. Né? Aquelas pessoas que vêm para... O cara que vem para roubar um banco, né? Tá mascarado ou não, vem até de cara limpa, ele vem para roubar o banco, tá lá com o fuzil e tal. Essa pessoa chamada lá, né, que cuida da vida dos outros, o cuidador da vida dos outros, ele não vai conseguir evitar isso. Né? Por quê? Porque o cara está preocupado se ele vai contar ou não vai contar, ele vai atirar e tal. Então aí nós precisamos da polícia com maior força para poder dar conta disso. Né? E muitas vezes nós, na nossa comodidade, né? E aí a gente percebe que talvez realmente seja uma característica brasileira, o fato de que eu não quero me envolver. Né? Não quero me envolver. Né? Tem uma história, né, que atribuem aí também, que fala assim, olha, começa assim, né? Há um mês atrás, entraram na casa do meu vizinho e levaram o chinelo dele. Passado um tempo, entraram na casa dele e levaram a televisão dele. Passou mais um tempo, entraram na casa dele e levaram praticamente tudo que ele tinha. Semana passada, entraram na casa dele e bateram no meu vizinho. Antes de ontem, entraram na casa do meu vizinho e mataram ele. Ontem, entraram na minha casa e levaram meu chinelo. Né? Ou seja, ele falava, né, que tudo isso ninguém fez nada. Né? Entraram na casa do meu vizinho, ninguém fez nada. Ontem entraram na minha casa e levaram meu chinelo. Ou seja, se nós não fizermos nada, vou ter o mesmo destino que o meu vizinho teve. Então, precisamos fazer alguma coisa. Né? Nós precisamos fazer. Não é só a instituição polícia. E isso não quer dizer que nós estamos repassando para a comunidade ou deixando, olha, nós não vamos fazer nada. Não, nós temos que fazer. Né? Nós temos alguns problemas de segurança aqui, principalmente ali agora, hoje, essa semana na área de Santa Helena. Nós estamos fazendo o melhor que podemos. Né? E talvez o melhor que a gente pode, sozinhos a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa, às vezes, né, do vizinho ajudar, de uma pessoa passar a informação. E muitas vezes, né, as pessoas... contam para o vizinho, mas não contam para a polícia. Uhum. Eu falo sempre para os policiais, olha, a gente tenta, né, dentro da medida do possível, né, um esforço hercúleo de que, olha, teve um furto numa casa, a gente tem que voltar lá no outro dia conversar com o proprietário, né, às vezes, tal. Quando a gente consegue fazer isso, que é muito difícil, o volume de trabalho é grande, a gente não consegue fazer essa revisão daquilo, né? Mas quando a gente tem essa possibilidade, por quê? Porque às vezes o policial vai e pergunta, ninguém conta. Aí a polícia vai embora, olha, não queria falar nada, mas vou dizer para você
que foi fulano, eu vi, né? Então ela conta para o vizinho, conta para o prefeito, conta para o político, conta para o professor na escola, muitas vezes, né? A violência, a violência contra a criança e adolescente, muitas vezes a escola fica sabendo, a polícia não. Né? Às vezes na igreja as pessoas contam, então a gente precisa cada vez mais fortalecer essas redes, né, de comunicação, essas redes sociais, não essas as digitais tão somente, que elas já são bem reforçadas, mas muitas vezes só para coisas que não têm muita importância na questão da segurança pública, mas reforçar isso. E a Polícia Militar, com esse policiamento de proximidades, com essa ideia de estar junto da comunidade, procura, né, como eu disse, por isso que a visão que as pessoas têm que ter da polícia é essa: eu tenho confiança. Eu tenho confiança e tenho que acreditar na polícia, porque não tem outra forma, eu tenho que fazer isso e eu tenho que estar junto com ela. Então o policial tem que demonstrar essa segurança, né, demonstrar essa simpatia, essa empatia com o cidadão lá na ponta. Difícil, mas a gente tem que procurar fazer. Recentemente tivemos pelo 19º Batalhão distribuição de viaturas, até policiais, né, em algumas companhias. Tem toda uma questão da patrulha rural que a gente viu que está tendo um trabalho assim de tentar ampliá-la, de reforçá-la. Enfim, aqui em Marechal, inclusive, recebeu mais viaturas e tudo mais. Tem mais alguma novidade, alguma coisa assim que se projeta pelo 19º Batalhão? E talvez falando um pouquinho também aqui para a nossa 2ª Companhia? Sim, sempre assim. É uma constante, né? O trabalho da Polícia Militar, e acredito que todos os órgãos de segurança pública são constantes. Então, a questão do incremento de viaturas, isso é toda hora. Né? Nós temos aí as viaturas locadas, que para nós foi um ganho muito importante. Né? Num primeiro momento, olha só como a gente muda de opinião. Lá no passado, né, quando eu era mais novo, assim, a ideia de ter uma viatura locada, para mim, era algo absurdo. Falei, não, é um dinheiro jogado fora. Hoje, para nós, é algo essencial. Né? Nos ajuda muito ter uma viatura locada, pela dinâmica que acontece, pela rapidez da troca quando acontece algum problema. Então, vejo que a polícia vai se modernizando e nós também. Nós vamos aprendendo novos conceitos e vamos, como diriam alguns, né, quando você consegue mudar de conceitos, né, você demonstra que está evoluindo. Então, na Polícia Militar também. Então, nós temos aí, usando ferramentas de tecnologia, que não necessariamente são da polícia em si, mas elas vêm em favor da segurança pública. Né? O uso de drones, né? O uso das câmeras de monitoramento. Eu chamo mais de câmera de monitoramento do que câmera de segurança. Né? Que ela, necessariamente, se você não tiver o ser humano por trás, ela não vai funcionar. Né? Você precisa... Claro, ela pode ter todo um algoritmo, né, que vai, né, é algoritmo, né, que fala, né, acho que tem os algoritmos que vão lendo, fazendo leituras, né, olha, se a pessoa se mover diferente, tem um volume na cinta, isso tudo vai sendo alertado, né, mas ainda a gente não tem um robô para ir lá e abordar a pessoa, então ainda dependemos do ser humano policial, que é fundamental nesse processo todo. Então, nós temos incrementos que são... Nós temos aí a questão... Hoje as pessoas podem usar o celular para fazer os boletins de ocorrência. É algo muito importante para a comunidade. Né? Você pode... Inclusive, hoje nós temos a possibilidade de acionar o nosso policial pelo celular. Então, as pessoas muitas vezes fazem uma denúncia. Né? 190, nós temos 190 online lá. Faz uma denúncia no 190. Essa denúncia chega na nossa tela de distribuição de ocorrências e esse policial já fica sabendo dessa ocorrência automaticamente lá na ponta. Então, são ferramentas que estão sendo incrementadas, cada vez melhoradas, para que nós possamos atender melhor a comunidade. Por outro lado, né, quando a gente tem essas tecnologias, né, as demandas de segurança pública vão aumentando. Vamos para as pessoas talvez entenderem o que eu estou falando aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Se nós voltarmos na década de 80, né? Eu já sou da década de 80, né? Somos da década de 80, né? Vamos em Marechal Cândido Rondon lá em 1989, 1990. Como que as pessoas acionavam a polícia? Elas ligavam para a polícia no 190. Mas suponhamos que ali, olha, em 86, 87, 90, 89, muito poucas pessoas ainda tinham telefone. Eu lembro que meu pai adquiriu o telefone em 87, né? Telefone em casa. Hoje chamado telefone fixo, que eu acredito que é raro as pessoas terem um telefone fixo, né? Eu não vi mais telefone fixo. Então, as pessoas tinham que ir no telefone fixo. Se elas não tinham telefone fixo em casa, ela tinha que ir no orelhão e ligar o 190, telefone gratuito. Mas ao ligar o 190, por exemplo, o vizinho estava brigando com a vizinha, ele estava batendo na vizinha. A pessoa estava na casa dela, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que sair, achar um orelhão, 2, 3, 4 quadras, ligar na polícia, para a polícia ir até lá. Então, era uma demanda que nós tínhamos. A pessoa fala assim, cara, aquele ditado, né, que tinha antigamente,
em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, 2 horas da manhã, meu vizinho está batendo na minha vizinha, eu não vou levantar num frio de julho, para ir lá num orelhão ligar para a polícia. Não vou. Então, vou ficar aqui. Essa ocorrência já não seria atendida. Som alto. Lá no tempo de que eu era adolescente, você tinha o CCE, né? Alguns falavam mal do CCE. Meu irmão tinha um CCE até que era muito bom. Durou muitos anos. Alguns falavam mal do CCE. Mas, enfim, tinha lá aquele aparelho lá, 2 em 1, 3 em 1. Era uma caixinha de abelha. Falavam, não tinha uma caixinha de abelha. O som não chegava nem no vizinho. Né? Então não tinha problema de som alto. Era raro alguém ter um som alto porque não tinha nem som. As pessoas não tinham nem essa situação. Hoje, você tem um carro, o cara pega um carro, aquele som lá e sai lá pela cidade, né? Alarmando os outros, né? Até acionando o alarme dos outros carros. O som é tão alto que faz isso. Então ele sai pela cidade. Né? Então, hoje, as pessoas estão lá em casa, o vizinho está brigando com a vizinha, batendo na vizinha, ele vai estar na cama dele, deitado, pega o celular e liga 190 deitado na cama dele. Nem levanta. Né? Antes ele tinha que levantar. Então, veja quanta demanda de segurança pública aumentou. Porque essas ocorrências que nem chegavam ao nosso conhecimento passaram a chegar de forma muito mais rápida. Então, as pessoas clamam por um atendimento rápido, tanto quanto a tecnologia chegou. Então, todas essas ferramentas que foram também distribuídas para a comunidade, a polícia foi demandada cada vez mais. Mais e mais e mais. Então, às vezes, as pessoas... Mas por que hoje acontece? Por que não tem? Porque a demanda está muito maior. Né? Como eu disse, algumas coisas que não tinham no passado, nós começamos a ter agora. Então, essas ferramentas, como eu disse, o 190 online, né, a denúncia do 181, essas ferramentas vão chegando à comunidade e vão nos demandando cada vez mais. E nós vamos ter que nos adaptar para melhorar o atendimento, para que as pessoas se sintam realmente atendidas da forma adequada. Esse seria o maior desafio da polícia nesse momento? Eu acho que são vários desafios, né? Mas realmente um desafio é atender todas as demandas que nós temos. Um desafio, se nós pudéssemos zerar, né? A gente fala demanda reprimida, aquelas ocorrências que nós estamos, a gente fala na tela, né? Alguns usam esses termos assim, está lá na tela do computador do policial que atende o 190, né? Porque alguns lugares, né? O policial atende o 190 e já ali no computador e faz o rádio com a equipe na rua. Né? Em Curitiba é um pouco diferente. Em Curitiba tem um atendente, ele atende a ocorrência, ele digita ali e tal, repassa para alguém que é o despachante que a gente chama. Daí vai cair na tela do policial que fala só com as equipes de rua. Então são algumas outras etapas. Mas um dos desafios são esses, né? Dos primeiros. Não deixar nenhuma ocorrência sem atender. Né? Primeiro, esse é um dos primeiros desafios. Os desafios outros impedir que os crimes aconteçam no sentido geral, esses crimes mais graves, sejam ele o roubo, o furto, seja ele o estupro, seja ele o homicídio. Mas você me perguntou lá no comecinho, talvez não tenha respondido, quais são as maiores demandas que a gente tem? A gente tem muito crime relacionado com a violência doméstica. Hoje, uma das maiores demandas que a Polícia Militar tem são os crimes de violência doméstica. E também aliado aí ao problema do som alto, né? Chamado som alto, vulgarmente falando, mas a perturbação do sossego, que também é uma das maiores ocorrências que a gente tem. Basicamente, aí são nesse caso, contravenção penal. Mas as ocorrências de maior demanda que a gente tem são essas, no primeiro momento, assim, a grosso modo. Né? Aproveitando que você falou da questão dessas ferramentas digitais e tudo mais, eu gostaria de saber da sua opinião sobre a questão das câmeras corporais. Eu sei que tem estados que já empregam esse tipo de ferramenta. Eu sei que o Paraná está começando nisso. Qual que é a tua opinião? Já está dando certo onde está sendo empregado? Olha, como você me perguntou, opinião. Né? As minhas opiniões relacionadas com a minha experiência de vida e com as questões técnicas. Né? Não sou o dono da verdade. Em nenhum ponto, aqui que eu estou conversando com você, em nenhum ponto eu sou dono da verdade. Eu tenho só as minhas impressões como comandante, baseadas nos meus estudos técnicos, né? Baseados nos conhecimentos que nós adquirimos dentro da Polícia Militar e os estudos que a gente faz complementarmente. Na questão das câmeras corporais, percebo que elas são importantes para a atividade policial militar no contexto geral. E aí há posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. Na questão favorável é o fato de que nós policiais militares precisamos o tempo todo garantir a lisura da nossa atividade. Né? Muitas vezes, nós já tivemos muitas situações, e não são poucas, em que a filmagem das ocorrências nos ajudam a entender a dinâmica daquilo que aconteceu e salvaguardou o policial acusado de alguma situação irregular. Em outras situações, e não estou dizendo aqui no caso do Paraná, a gente tem acompanhado em outras polícias, muitas vezes esclarecem dúvidas que existiam sobre uma ocorrência e mostram também como o policial agiu de forma, talvez não dentro da técnica ou de forma errada. Então as câmeras também nos ajudam a fazer uma análise da própria ocorrência em si. Né? Eu comento muito assim que
nós temos ali hoje, nos acidentes aéreos, né? Os acidentes aéreos, eles, quando o CEMIPA, lá, que é o órgão que busca fazer o levantamento dos acidentes aéreos, eles não buscam ali o levantamento de culpados para efeitos criminais ou administrativos, né? Eles buscam entender a dinâmica do acidente para que ele não aconteça novamente. Então, as câmeras também seriam uma ferramenta para que nós pudéssemos avaliar a dinâmica de uma ocorrência policial e, dentro dessa dinâmica, entender se aquela forma de atuar ela foi boa ou foi ruim. E se a gente precisa aprimorar. Isso não acontece quando a gente... não que não aconteça, mas ela pode ter alguns desvirtuamentos aí. Porque nós vamos nos basear nas impressões de uma testemunha, nas impressões do policial militar, das impressões do ofendido, das impressões da vítima, para podermos montar um quebra-cabeça, muitas vezes, para fazer análise de uma ocorrência. As imagens nos ajudariam nas questões, principalmente nas questões técnicas, né? Numa abordagem, se ela foi bem feita ou mal feita, se ela foi feita dentro da técnica. Se a técnica que nós estamos usando, ela é a melhor, porque a gente vê ela na prática acontecendo, muitas vezes filmada, e tira qualquer dúvida. Não qualquer, mas tira uma boa parte das dúvidas. Então, na minha concepção, as câmeras corporais nos ajudariam muito no trabalho policial se elas forem aplicadas de uma forma correta, né? Da forma que seja para levantar os dados que estão ali, levantar as formas de agir. Ela pode constranger o policial no seu trabalho? Eu acredito que de uma maneira ou outra sempre vai constranger. Assim como se vocês fossem filmados aqui, talvez até um determinado momento serem filmados, né? Enquanto estão conscientes da filmagem, agirão de forma que se espera. E aí o que se espera, essa forma que se espera, depende do que foi dito que deveria agir, da forma que deveria agir. Vide aí Big Brother, vide aí esses programas que a pessoa está sendo filmada o tempo todo. No primeiro momento, talvez ela se sinta constrangida, mas ao longo do tempo ela vai perdendo esse constrangimento e vai agindo de forma mais natural possível. E talvez as câmeras corporais também tenham essa digamos assim, essa função, né? essa influência das pessoas. No primeiro momento, o policial, sabendo que a câmera está ligada, talvez não vai falar um palavrão, talvez vai falar de uma maneira mais formal, mas passado algum tempo, de repente, ele já vai começar a falar naturalmente, vai agir de forma... porque ele já está acostumado. Seria uma forma. Como eu disse, não digo verdades, eu só estou dizendo a minha impressão sobre esse assunto relacionado das câmeras corporais. Valmir, o que você diria para as pessoas que pensam em ingressar na carreira militar, ser um policial militar? Eu digo venha. Venha porque nós precisamos de pessoas comprometidas com o trabalho policial militar. Nós precisamos de pessoas que queiram fazer da Polícia Militar uma instituição cada vez melhor, uma instituição cada vez mais confiável, né? Uma instituição que dê uma resposta aos anseios da comunidade. E para isso nós precisamos dos melhores. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, venha fazer parte da Polícia Militar, uma instituição centenária, uma instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer, uma instituição que faz diferença na vida das pessoas. Um atendimento policial, muitas vezes, ele causa um impacto na vida das pessoas, seja ele positivo ou seja ele negativo. Muitas vezes, a gente, no senso comum, para a comunidade, de uma maneira geral, né, na grande mídia ou na pequena mídia, a gente fala da grande mídia às vezes, mas na pequena mídia também, é muito mais importante, às vezes, para as pessoas que a gente apreenda 2 toneladas de maconha, 5 toneladas de maconha. Mas eu sempre converso com meus policiais, né, com os nossos policiais, de que, olha, às vezes uma bicicleta recuperada na vida de uma pessoa traz um impacto muito forte. Né? Um botijão de gás que você recupere, né? Que você traga de volta para aquela pessoa, né? Então tem um impacto na vida das pessoas positivo. Às vezes você salva a vida de uma criança, às vezes você atravessa ajuda um senhor de idade, uma senhora de idade a atravessar a rua, que é uma coisa importante. Às vezes você ajuda a trocar um pneu de um carro numa rodovia para uma pessoa que está ali, né, numa situação de fragilidade. É o trabalho policial. Nós temos o nosso juramento fala em determinado momento que nós vamos trabalhar em prol da sociedade, e que tudo isso com o sacrifício da própria vida. Costumo dizer que o sacrifício da própria vida não é morrer, tão somente. Morrer é muito fácil. Morrer, como minha mãe, né, de 71 anos, falava, olha, quando a gente era criança, eu não entendia isso, mas ela falou assim, para morrer basta estar vivo. A frase com certeza não é dela, né? Ela não criou essa frase, ela já vem de muito tempo. Mas realmente, para morrer basta estar vivo. Então é muito simples morrer. Né? Olha, eu quero estar dentro desse contexto, né? Esse simples que eu quero dizer assim, a gente morre a qualquer momento. Todos nós morreremos. Então, para morrer, às vezes um policial pode cometer um erro, né? Fazer uma abordagem errada, dirigir sem cinto e bater a viatura e morre. Então, morrer.
com o sacrifício da minha vida, eu estava defendendo a sociedade. Mas o sacrifício da própria vida é muito mais do que isso. É ter uma vida ilibada, é ter uma vida correta, é ter uma vida de retidão, é ter uma vida em que as suas vontades elas não estão acima da lei, as suas vontades não estão acima da ética, né? Muitas vezes você está numa ocorrência, né? Os teus pensamentos, instintos são de ser violento, né? De querer praticar a justiça com as próprias mãos, usando frases prontas e aquilo que todo mundo diz, mas se fosse com seu filho, você chega numa situação em que tem uma pessoa que acabou de violentar uma criança, para o senso comum eu tenho que matar, eu já mataria, eu não sirvo para ser policial. Realmente, isso não serve. Porque o policial tem que ter o compromisso de não realizar nada com as próprias mãos. Mesmo porque, por mais que diante de todas as informações, a tua visão está ali te mostrando, você pode estar vendo de forma equivocada. Né? Os sentidos podem te enganar. Então você pode cometer uma irregularidade. Então, sacrificar a própria vida não se trata tão somente de morrer. Morrer também é o sacrifício da própria vida. Mas você não poder beber para ir trabalhar. Olha, hoje tem uma festa de aniversário aqui do meu filho à tarde, né? Eu, apesar que não bebo, mas talvez alguém queira beber uma cerveja. Não, eu não posso beber hoje que eu vou assumir o serviço agora à noite. Então eu não posso beber. Então isso é um sacrifício, de repente, para muitas pessoas. Né? Receber um presente, porque eu lembro que um professor amigo meu, quando eu dava aula na faculdade, eu disse, cara, Valmir, não entendo, cara. Por que quando você está lá naquele sol, o policial está lá no sol, lá todo brabo lá, a gente chega e oferece para ele um refrigerante, ele não aceita, cara. E eu estou dando de coração. Eu falei, cara, a tua ética, a ética tua como cidadão ali, de dar alguma coisa, é diferente da ética do policial. Porque pensa você, né? O policial recebe aquele refrigerante ali naquele momento. Lá na frente você avança o sinal e ele vai te notificar ou não vai te notificar? Né? A comunidade vai lá, ele comprou o policial. Então ele tem que parecer um cara correto. Ele não vai aceitar ali. Porque a ética do policial naquele momento ela é diferente da tua. Então é um sacrifício, de certa maneira. Para muitas pessoas é um sacrifício. Né? Ter que cortar o cabelo, ter que fazer a barba, né? Não poder ter determinados tipos de comportamentos é um sacrifício. Então sacrificar a própria vida é muito mais do que morrer. Morrer, como eu disse, me parece até muito simples. Né? Guardado as devidas proporções dentro desse contexto que nós estamos conversando aqui. Valmir, você tem toda a tua carreira ligada aí na segurança pública, mas também esteve sempre muito ligada na vida acadêmica, por muitos anos lecionou em universidades aqui na nossa região, e também um pesquisador, autor de livros. Como é que está isso? O Valmir pretende voltar para a sala de aula, escrever mais obras? O que te motiva a pesquisar e assim, seguir a fundo as nuances da segurança pública? Eu penso sim, que em determinados momentos são essas contradições que nós vamos encontrando ao longo do tempo, na nossa carreira, na vida como um todo. Né? Ouvir algumas coisas que são diferentes e falar assim, cara, mas isso não pode, eu tenho que buscar isso. Né? Eu falo muito assim, tem uma coleção da EDUSP chamada Polícia e Sociedade. Sempre estou falando isso, talvez, né? E nessa coleção um estudo sobre segurança, sobre polícias, né? Polícia moderna, o que faz a polícia, policiamento comunitário, são várias obras tratando do policiamento e da polícia na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, talvez Japão e tal. E ali, assim, essas experiências, são experiências de outras polícias. E às vezes eles tiveram problemas há 20 anos atrás, que nós temos esse problema agora. E, mas os caras já faziam assim lá, por que a gente está fazendo diferente aqui? Né? E você vai vendo que as coisas não vão acontecendo. Então, o que vai me instigando a, muitas vezes, pesquisar, escrever, são essas contradições do senso comum. Né? O que é senso comum e a gente vai ouvindo aquele senso comum e vai reproduzindo e vai acontecendo, como nós falamos anteriormente, essa questão da heurística, né? Eu vou agindo meio por instinto, vai me levando e a gente vai agindo. Então, o que me motiva é isso. Pesquisar sobre segurança pública, falar sobre segurança pública. Então, eu acho que é importante... um comandante, um operador de segurança pública, conhecer da sua área. Claro que cada um é específico. Se a gente conversar com um médico, né? E aí eu estou falando aqui também agora de senso comum, conversar com um médico pediatra, né? Com certeza ele entende muito mais das questões da criança do que um gastro, né? Alguém que trabalha com coração, um cardiologista. São médicos, mas cada um entende especificamente de uma área. Na nossa atividade, talvez, nós somos mais generalistas, né? Me parece que nós policiais, claro, nós temos policiais que trabalham só com o trânsito, nós temos policiais que trabalham só hoje, no caso nosso, com a patrulha escolar, policiais que trabalham só com uma ferramenta que é a moto, policiais que entendem muito mais do cão do que outros. E eu sempre na minha carreira procurei fazer todas as atividades, assim, conhecer de todas, para que um dia que eu chegasse a comandante, eu pudesse ter pelo menos uma noção de como tudo funciona. Mas essa questão da pesquisa está nessa área. Da ideia de que, olha, tem uma coisa aqui, mas eu sou cético.
né? Cético ia acreditar nisso, então eu tenho que buscar conhecer mais a fundo, né? E aí está na ideia do filósofo, né? Tem um livro, eu falo que é um livro muito simples de ler, que é o Mundo de Sofia, né? Que fala sobre filosofia, e ele vai falando de buscar esse conhecimento, né? De buscar isso. Não que a gente seja inteligente e não que a gente seja conhecedor de tudo, muito pelo contrário. A gente tem a humildade de saber que nós não conhecemos praticamente nada e temos que buscar esse conhecimento, mas é isso que me instiga. E outra coisa que eu gosto de fazer, às vezes, também, eu escrevi só 4, eu tenho outros guardados, mas eu escrevi 4, acho 4 ou 3 publicados, são contos, né? Eu gosto de escrever contos sobre a atividade policial, assim, histórias que são reais, mas elas têm referências em outros pontos que são históricos, né? Elas são ficcionais no seu geral, mas elas têm um conteúdo de veracidade e aí referências históricas dentro desses contos que a gente gosta de pontuar também, né? Muito bom, Tenente Coronel. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. A gente poderia ficar conversando aqui até mais 1, 2 horas tranquilamente, porque tem muita coisa e é um assunto muito interessante. Você também conhecedor, aí que a gente sabe e percebe quando conversa contigo, né? Até dá gosto de conversar. Mas eu quero agradecer a sua presença e dizer assim que estamos sempre de portas abertas. Quando quiser vir aqui tomar um cafezinho com a gente, bater um papo, contar as novidades, enfim, divulgar, né, o que tem. A gente sabe que a polícia tem tantas frentes. Sim. E a gente está aqui sempre à disposição e foi um prazer recebê-lo. Eu me sinto lisonjeado pelas suas palavras gentis, que eu sei que são de coração, mas eu sei que não sou merecedor de todas elas. Eu fico muito feliz de poder vir à imprensa sempre que possível para, como eu disse, esclarecer o trabalho da Polícia Militar. Um dos pilares da atividade policial é a transparência, né? O trabalho da polícia tem que ser transparente, as pessoas não podem ter dúvidas sobre o trabalho da polícia. Não pode ficar nada escondido, nada obscuro, nada tapado, né? Ele tem que ser muito claro, né? Ele tem que ser um vidro, basicamente. Esse é um dos pilares, a confiança no trabalho da polícia. Nós não conseguimos fazer um trabalho quando não há confiança, né? Até nesse sentido, você já encerrou, eu estou prolongando aqui o encerramento, mas assim, muitas vezes uma cidade de 100 mil habitantes tem lá 300 ocorrências, hipoteticamente, sobre furtos. Na outra cidade nós temos de 300 mil habitantes, também 100 mil habitantes também, nós temos 20 ocorrências. E a gente fala, qual das duas cidades estão melhor na segurança pública? E eles falam assim, olha, mas as pessoas nessa cidade que está acontecendo mais furtos estão, no primeiro momento, se sentindo muito mais seguras do que nessa outra. Por quê? Porque muitas vezes aqui talvez as pessoas confiem na polícia e denunciem. E elas vão registrando esses números. Então esses números no primeiro momento estão altos, mas eles vão abaixando ao longo do tempo porque a polícia vai fazer um bom trabalho. E esse aqui vai estar sempre 20, porque as pessoas não confiam na polícia, né? Então é esse da questão dos estudos, né? Os números, muitas vezes, eles precisam ser analisados com mais profundidade para a gente entender isso. Então, não necessariamente ter mais ou menos ocorrências diz realmente a realidade de uma cidade. Claro que aponta, mas a gente precisa ter um cuidado maior. Então, como eu disse, o trabalho da polícia tem que ser isso. E eu agradeço, mais uma vez, a vocês que nos convidam para vir aqui conversar sobre segurança pública, conhecer o comandante, né? Vocês têm uma abrangência enorme na região, então as pessoas assistindo o programa de vocês, com certeza o teu programa aqui, eles vão conhecer um pouco mais do comandante, saber como ele pensa, saber que as nossas portas do batalhão, que está a sede administrativa é em Toledo, mas elas estão de portas abertas. Nós temos a intenção, como você falou, dentro do comando geral, dentro do comando do batalhão, de expandir o nosso comando administrativo em várias cidades, e nas cidades, e fazer um dia lá, vou fazer um dia lá em Pato Bragado, o comando da Polícia Militar do Batalhão está lá, Pato Bragado, Entre Rios, Quatro Pontes, está nos municípios conversando com a comunidade, e é isso que a gente quer fazer, e agradecendo vocês essa oportunidade, eu disse, as portas estão abertas para que vocês possam nos questionar toda vez que tiverem qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado, Tenente Coronel. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.